E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos, esse aqui é o canal Espalhável. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. Se você conhece, claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje tô aqui com um parceiro diferente, que nos últimos eu apareci sempre com o Digo, normalmente. Hoje tô aqui com o Luca. E aí, Luca, tudo certo? E aí, Filos? Faz um tempo que eu já não apareço aqui, na real. No Espalhável, né? Então, desde que o Espalhável voltou 100%. Então o Luca, pra quem não sabe, tá aqui com a gente, né? Trabalha todo dia já há um bom tempo. Quem acompanhava o canal já anteriormente... Já apareci, já apareci. Né? Já viu ele na frente das câmeras também. E agora então tá aqui atrás das câmeras comigo e vai dar meta de likes pra esse vídeo. Qual vai ser? Eu quero 770 likes. 770 likes, então a gente conta com vocês pra bater essa meta. Hoje a gente vai falar então sobre o Bob Lazar, né? Que é como é chamado o Robert Scott Lazar, um físico norte-americano que se tornou conhecido por conta de relatos sobre OVNIs na Área 51, que é uma área lá nos Estados Unidos, né? Sobre discos voadores, esse tipo de assunto. Ele fala com muita convicção sobre tudo isso, mas pra muitos, né? É só teoria. Então, assim, ele conseguiu muita mídia em cima disso, por isso que ele chamou tanta atenção, por isso que ele é um nome que de vez em quando ainda volta a aparecer, mesmo tendo começado a falar disso há um bom tempo atrás. Então vamos explicar aqui a história dele. Bom, o Bob alega ter trabalhado de 1988 a 89 como físico em uma área chamada S4, que fica lá no Lago Papoose, próximo à Área 51, em Nevada. Ele diz que lá era o esconderijo militar para o estudo de discos voadores extraterrestres, e assim, não tem relatos com profundidade sobre isso, sobre o que era feito nesse local, inclusive porque a CIA e o exército dos Estados Unidos não permitem esse tipo de exposição sobre esses assuntos, né? Isso é algo já de conhecimento geral, assim, mas a história do Bob, né, pra ele é muito clara, ele fala com muita convicção, traz vários detalhes do que ele teria vivido trabalhando por lá e as coisas que ele presenciou. Então vamos passar qual é esse relato dele, né? Bom, segundo Bob, ele foi chamado para S4 pelo Edward Teller, um físico americano reconhecido inclusive como o pai da bomba de hidrogênio, e o Bob então seria engenheiro para um projeto considerado totalmente secreto. Ele achou que trabalharia num sistema avançado de propulsão normal, como ele já conhecia, e de fato tinha a ver com isso, era um sistema avançado de propulsão, mas em algo, né, utilizado em algo que ele não imaginava. Bom, ele conta que quando chegou lá pela primeira vez foi levado de avião de Las Vegas até o Lago Groom, que fica ali na região, colocado num ônibus, depois levaram até a área da S4, e ele, enquanto estava caminhando por ali para chegar no local que ele poderia acessar, ele viu a porta do hangar aberta e viu ali já um disco voador, né? Falaram para ele, inclusive, para ele olhar para frente e andar em linha reta, então seria uma mensagem clara ali de que não era para ele ver outras coisas, era para ele seguir, ficar apenas na parte que ele tinha permissão, que não era para ele saber o que estava acontecendo ali nos arredores. Não é todo dia que a gente vê um disco voador assim, né? De bobeira. Então, tu já viu algum? Não, mas eu queria. Queria ser abduzido, inclusive. Eu acho que eu já vi. Já vi. O Bob, inclusive, disse que nessa hora ele pensou assim, nossa, a gente, né, os Estados Unidos tá fabricando essas coisas o tempo todo, já há muito tempo, e as pessoas achavam que os discos voadores eram de outro planeta, né, mas ele disse que ele sentiu ali que eram os Estados Unidos que estavam fabricando aqueles discos. Mas que depois de um tempo, com análises mais detalhadas que ele conseguiu fazer, né, passando mais tempo por ali, ele percebeu que de fato seriam discos extraterrestres. Bom, então ainda naquele primeiro dia ele foi levado para dentro da nave que ele trabalharia, né, de uma nave específica, como eu falei, ele não poderia ver tudo, mas ele foi contratado para uma coisa específica, e ele disse que ali ficou óbvio já de cara que ela não teria sido feita pelos Estados Unidos e nem teria sido feita para abrigar humanos. Ele falou também que o que estavam fazendo ali, o trabalho era um trabalho de retroengenharia, né, que é como chamam quando é para saber como a nave tinha sido feita, então você dá os passos para trás, digamos assim, né? Desde como ela já tá pronta, você vai como se fosse desmontando para descobrir como ela tinha sido feita. E segundo Bob, essa nave tinha 3 níveis: o nível superior, que é onde ele nunca foi, o médio, onde ele entrava, e o inferior, onde ficavam amplificadores de gravidade, onde levava para o fundo da nave. Ele disse que não tinha nenhum painel de controle na nave, nem interruptores ou alguma coisa do tipo. Ele conta que tinha apenas 3 cadeiras e pouquíssimas coisas. Mas o ponto que mais impressionou ele é que o reator da nave era muito pequeno, um reator que dava para você segurar na palma da mão, mas ele gerava mais energia do que todas as usinas nucleares. Então ele estranhava, né? Porque uma nave que funcionava só com um propulsor antigravidade e tinha um reator muito pequeno, como que funcionava, né? Como que tinha tanta força assim? Bom, os primeiros dias dele foram lendo documentos, que inclusive serviram de base ali para vários dos relatos que ele deu ao longo dos anos. Ele disse que esses documentos revelavam conhecimento de ETs e tornavam claro que a nave não era uma aquisição recente, que era algo que já existia ali há um bom tempo. Ele conta que haviam
9 naves no total, né? Contando também aquelas outras que ele teria visto no hangar. E a que ele trabalhava era funcional, mas as outras ele não sabia. Bom, mas de onde vieram essas naves? Os aliens de fato existiam, estiveram por ali ou não? Enfim, o Bob diz que os aliens eram chamados, né, nesses documentos que ele estudou, de crianças, né, no caso kids em inglês, e eles teriam ganhado parte daquela base que ele estava trabalhando para pesquisas em troca de hardware, combustível, materiais e treinamento. Só que aí em meados da década de 1970 aconteceu um conflito entre essas crianças, como eram chamadas, né, os aliens, e quem estava no local. Inclusive faleceram 40 pessoas, incluindo o cientista que os aliens estavam ensinando, estavam passando ensinamento, ainda como a gente falou que houve aquela troca, então eles estavam passando ensinamentos para esse cientista, e ele teria falecido, então os aliens teriam abandonado o local com promessa de retornar algum dia. O Bob disse que foram pelo menos 15 anos de troca de tecnologia, como ele chama, entre os aliens e os cientistas. Isso é meio estranho, né? Tipo assim, não imagino os aliens querendo fazer uma troca de tecnologia se eles têm um disco voador, tá ligado? É, que eles poderiam já chegar dominando tudo e... É, tipo, o que a gente tem que eles não têm, tá ligado? Bom, só que em determinado dia, em 1989, o Bob teria sido despedido depois de infringir normas de segurança. Bom, basicamente o que teria acontecido é que ele sabia a programação dos testes dessas naves e resolveu, num dia que ele não trabalhava, levar os amigos dele pra ver, né, pra conhecer como funcionava esse tipo de coisa e mostrar ali que era verdade umas coisas que ele provavelmente falava pra eles, né? Então, esses amigos, eles teriam visto uma luz brilhante, que seria uma nave extraterrestre se movendo pelos céus, e outras muitas coisas. Depois de um tempo, então, o Bob, que tinha feito uma coisa que ia contra as normas, né, foi pego e interrogado numa base da Força Aérea, onde, segundo ele, ocorreram muitos atritos. Ele fala que apontaram uma arma na cara dele, que ameaçaram a vida dele e da esposa dele também, e um ponto bem importante que ele toca é que teriam apagado os seus registros, né, pra basicamente apagar toda a sua vida profissional. O Bob então resolveu levar essa história pra mídia, né, muito por conta do medo, inclusive, que ele estava sentindo. Ele pensa que, assim, se ele mostrasse que os Estados Unidos estavam escondendo coisas, né, trabalhando em algo que era delicado, que ele estava escondendo algo da população, eles não iam querer sumir com alguém justamente no meio daquele momento, né, porque senão seria um chamariz pra esse assunto e talvez um sinal de que aquilo que ele falasse poderia ser verdade, né. Então, na primeira entrevista que ele deu, ele já deu vários detalhes, contou muito do que a gente contou aqui também até aqui nesse vídeo, falou dos discos que seriam extraterrestres, esse tipo de coisa. Só que aí, pouco tempo depois, ele acabou sendo preso por um motivo totalmente diferente, totalmente nada a ver com a história. Ele foi acusado de ajudar a gerenciar um bordel em Las Vegas. Ele conta, inclusive, que ele criou um sistema de computador para o bordel ser gerenciado e que, de fato, isso vai contra a lei. Então, ele admite que ele fez algo que vai contra a lei. Mais um ponto que ele toca aqui que é bem importante também, ele disse que tinham várias pessoas do FBI na audiência em relação a esse caso, o que não era muito esperado, porque o FBI não, com tanta coisa muito relevante para cuidar, né, não iria simplesmente uma audiência para um sistema de computador de gerenciamento de um bordel. Usaram então, isso só pra prender ele, tá ligado? Pra prender ele, é. Então colocaram os caras do FBI já pra mostrar que ele, segundo ele, né, que forçaram as coisas pra criar mais barulho em cima do caso e descredibilizar ele também, né? Então, pra ele ficar com uma imagem que as pessoas vendo as entrevistas dele, ele aparecendo na mídia, iam pensar assim, ah não, esse cara, o cara já foi preso, o cara... Sim, pode ser também. Não tá falando histórias verdadeiras, né? Inclusive, ele voltou a ser preso um bom tempo depois, na década de 2000, por venda de produtos químicos ilegais. Bom, e aí vem a grande pergunta, né? Os relatos deles são verdadeiros? Dá pra gente levar alguma coisa a sério? Bom, cada um, obviamente, pode ter sua opinião, mas existe um grande ceticismo quanto a isso, né? Então, a maioria das pessoas duvida bastante do que ele fala. Começando porque o currículo dele é muito obscuro, é bem esquisito de entender. Por exemplo, ele afirma ser ex-funcionário do Laboratório Nacional de Los Alamos, que é onde surgiu a bomba atômica, mas não tem nenhuma comprovação disso, nenhum registro. Por isso, inclusive, ele levou um jornalista, o George Knapp, a esse laboratório, entrou lá, então ele conseguiu entrar, pelo menos isso ele mostrou, tem uma reportagem disso. E segundo o George, Bob sabia onde tudo estava, conseguia se movimentar por lá, mostrava que conhecia de fato o local, e inclusive algumas pessoas falaram que ele trabalhou por lá, mas o laboratório nunca quis confirmar essa informação. O George disse que encontrou o nome dele, o contato dele em uma agenda do laboratório, o que indicaria que ele trabalhou lá como técnico, era esse o registro que estava lá, mas essa lista também tinha registros de terceiros, então não era só pessoas que trabalhavam diretamente lá. Um físico nuclear e ufólogo, bem reconhecido inclusive, o Stanton Friedman, alega que o Bob trabalhou como técnico para uma fornecedora externa e por isso tinha um nome nessa agenda. Bom, também não existe nenhuma evidência de que ele trabalhou de fato na Área 51, onde ele conta todos aqueles relatos que a gente trouxe aqui desde o início, e existem também várias outras inconsistências nos depoimentos dele. Por exemplo, ele diz ter formação universitária no MIT, que é o Instituto Tecnológico
Tecnológico de Massachusetts e no Instituto de Tecnologia da Califórnia, mas não tem o nome nos registros de nenhum desses locais. Ele diz que isso é por conta de uma intervenção do governo para apagar a identidade dele, então isso ele já fala há um bom tempo, né? Ele conta que o governo quis apagar com a vida profissional dele, com os registros sobre ele, para dificultar que realmente ele tenha alguma credibilidade, e o próprio Stanton Friedman, né, o físico que a gente citou agora, também duvida disso. Ele destaca que o Bob teria terminado em antepenúltimo lugar em sua turma no ensino médio e que por conta disso, né, pelo nível das notas dele, do aprendizado dele, dificilmente ele conseguiria entrar em um local como o MIT. Outro ponto que chama bastante atenção também, que as pessoas usam para descredibilizar ele, é que ele lembra de detalhes dos relatos, né, vários pontos específicos. Ele conta, lembra do dia tal que ele levou os amigos e que viu isso, do dia que ele entrou, ele viu tal lugar com tais pessoas, tal ponto, que ele lembra dos documentos, mas ele não lembra de pontos importantes sobre a vida profissional dele, vida acadêmica, como aulas que ele teve, alguns professores, datas específicas também. Então meio que ele lembra do que convém com a história que ele quer vender, né? Então por isso que as pessoas descredibilizam tanto ele também. Inclusive essa história ficou tão grande que ele passou até pelo detector de mentiras, fizeram 4 testes com ele por 2 investigadores. Ele passou em 2, falhou em 2, um dos investigadores falou que, apesar dos resultados ali, né, de alguns pontos positivos e alguns negativos, ele viu verdade nos olhos do Bob, acreditou nele, saiu do teste acreditando nele, mas no geral, se a gente pegar realmente a opinião pública, a opinião de especialistas, pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, a história é muito mais desacreditada do que acreditada. Então, nesse meio, né, da ufologia, da ciência, em todo o mundo, então, ufólogos, cientistas aqui do Brasil também costumam desacreditar esses relatos do Bob Lazar, e há quem diga, inclusive, que ele fala isso apenas para lucrar. Mas aí você se pergunta, lucrar como? Isso porque ele administra uma empresa de suprimentos científicos chamada United Nuclear. Essa empresa então vende vários materiais, incluindo minérios radioativos, ímãs poderosos e outros químicos. Então o Bob poderia simplesmente querer aparecer tanto na mídia, chamar tanta atenção para conseguir vender os seus próprios projetos, e um desses, né, seria essa empresa. Bom, então o fato é que o Bob conseguiu chamar muita atenção com esses relatos. Tem pessoas que acreditam, você que está vendo esse vídeo pode ser uma delas, então comenta aqui se você concorda com isso. E a gente vai terminar esse vídeo aqui com uma das frases mais famosas dele. O fato é que existe um pequeno grupo autônomo dentro do governo americano que está tomando decisões sobre o que você e eu podemos saber sobre a vida extraterrestre e a interação da humanidade com ela. Bom, e agora eu deixo a questão com vocês, né? Comentem aqui embaixo se vocês concordam, se vocês acreditam nos relatos do Bob, ou às vezes acreditam não nos relatos do Bob especificamente, mas que exista algo do tipo, algo semelhante com o que ele falou. Se vocês concordam pelo menos com essa última frase que a gente citou aqui, acho que os Estados Unidos de fato esconde muita coisa em relação à vida extraterrestre. É um ponto que sempre volta à tona, né? Meio que assim, todo ano, ou a cada 2, 3 anos, a gente vê alguma coisa nova surgindo nesse assunto. Eu acho que o Bob tá falando a verdade. Tu acha que tu concorda com o Bob? Tu é Team Bob? Eu sou Team Bob. Eu acho que... Eu acho que ele pode dar mais exagerado em algumas coisas, mas... Eu não sei se eu concordo com ele, mas eu acho que pode existir algo parecido. Não sei se eu concordo com os relatos dele. Então vamos ver a opinião da galera agora, comentem aqui. A galera pode estar comentando aqui também uns casos de... que tem a ver também com extraterrestre, né? Pra gente trazer aqui pra aparições, ou fazer aquela resenha sobre exatamente, tudo anda a ver com espaço, tem extraterrestre, coisa aqui no Brasil ET. Também que já supostamente O aconteceu. ET de Varginha, né? O ET de Varginha. Tem o ET Bilu, né? O ET Bilu que é o mais forte ainda. Conhecimento. Então comentem aqui se vocês querem ver outros vídeos relacionados a esses temas. É isso aí, tamo junto, até a próxima.